Vamos agora à parte específica, entender os contratos administrativos da Lei 14.133. Vou fazer sempre um comparativo com a lei anterior, a Lei 8666/93, e quais são as diferenças entre os contratos administrativos antigos e os contratos administrativos atuais. Lembrando de um detalhe importante: todo contrato celebrado pela Lei de Licitações anterior, a 8666/93, que estavam vigentes a partir do momento em que a nova Lei de Licitações ela se tornou obrigatória, eles permanecem vigentes. Então, nós temos contratos da antiga Lei de Licitações que estão válidos, estão sendo utilizados. Na lei anterior, no artigo 57, se permitia que esses contratos eles pudessem ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, até 48 meses, e com justificativa por mais 12 meses. Então, nós vamos conviver ainda, vocês que serão fiscais de contratos, ou que são procuradores, controladores, que estão inseridos na gestão, na fiscalização, no acompanhamento dos contratos administrativos, nós trabalharemos ainda por muito tempo com contratos da lei antiga e agora com os contratos da lei nova. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é o contrato administrativo. Eu vou mostrar um para vocês aqui na prática, na nossa tela, como é constituído, formalizado esse contrato, entender todos os seus detalhes, para que depois a gente passe nas próximas aulas a saber quais são os direitos, quais são as obrigações dos servidores que vão atuar nessa função importante de acompanhamento dos ajustes administrativos. Então, olho na tela. É importante sempre iniciar, e eu trago esse entendimento aqui do professor Joel de Menezes Niebuhr, que ele diz em seu livro que nós temos uma dificuldade na administração pública e por isso a gente paga mais caro na administração pública. Porque os contratos celebrados entre público e privado, eles são desequilibrados a favor da administração pública. A administração pública que pode, nos contratos administrativos, criar aquelas cláusulas leoninas, né? Cláusulas extraordinárias, cláusulas exorbitantes, em que a administração, pela 8666, ela poderia, por exemplo, cancelar, rescindir um contrato a qualquer momento. Nós temos ali a obrigação também de que a empresa ela deveria continuar fornecendo a administração por um prazo de até 90 dias, mesmo sem receber nada, senão a administração poderia aplicar multa e penalidades. Então, por isso a administração muitas vezes ela paga mais, ela contrata mal, porque ela também atrasa pagamentos com seu desequilíbrio fiscal, infelizmente. Muitas vezes os gestores eles deixam ali os fornecedores sem pagar por muito tempo. Então, quando vão disputar um processo de licitação pública, obviamente as empresas elas cobram mais caro. Então, vamos trazer aqui os principais requisitos e observações sobre esse contrato administrativo, né? O artigo 89 da Lei 14.133 diz que os contratos administrativos vão ser regidos por direito público. E em alguns contratos, como por exemplo, contratos de seguro de imóveis e de imóveis, contratos de aluguel, serão utilizadas disposições de direito privado, porque são cláusulas comerciais do âmbito privado que são trazidas para a administração pública. Primeiro ponto, todo contrato administrativo ele deve mencionar, obviamente, o nome das partes, o nome da administração, a qualificação do administrador público, CPF, RG, endereço, CNPJ da prefeitura, da Câmara, da organização pública, o CNPJ da empresa que está sendo contratada, com sua razão social, nome do representante legal e a documentação e endereço do representante legal. Todo contrato administrativo ele também vai ser numerado, né? Ele vai ter um número específico e ele vai mencionar o número do processo de licitação do qual ele resultou, do qual ele foi formatado, e o número do processo administrativo, além de trazer também a fundamentação legal. Em um contrato administrativo para a contratação de uma banda, de um artista, por exemplo, em acordo com o artigo
74, inciso 2 da Lei 14.133, nós vamos trazer lá essa fundamentação do artigo, do inciso, que fundamenta aquela contratação em específico. O contrato ele vai também estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, ou seja, vai definir os direitos das partes e as obrigações. Quais são os direitos do contratado, os direitos da contratante, qual é a obrigação do contratado e da contratante. Então, lógico, em uma prestação de serviço de pintura de um auditório, por exemplo, nós vamos definir no contrato que a empresa ela vai ter a obrigação de fazer a pintura no prazo de 30 dias, vai ter que fazer 2 demãos de tinta, vai especificar direito, de acordo com o que foi colocado lá pelo órgão requisitante no termo de referência, no projeto básico, no estudo técnico preliminar, do documento de formulação de demanda, como a gente já entendeu o processo licitatório de forma ampla. Tá? Dessa forma também, nós vamos ter as responsabilidades e obrigações da contratante, ou seja, a prefeitura. Ela vai ter que pagar a empresa no prazo tal, né? Vai ter que estipular um prazo para pagamento daquelas despesas e de manter aquele contrato por no mínimo 60 dias, como a nova lei de licitações coloca. Então, finalizou o processo licitatório, o artigo 90 diz que a administração ela vai convocar o licitante vencedor, a empresa que ofertou o melhor preço. Ela vai convocar para quê? Para que ele assine o termo de contrato ou ata de preço. Lembrando que hoje se aceitam para assinaturas oficiais na administração pública as assinaturas digitais, né? A assinatura do GOV, os certificados digitais. A administração ela vai estabelecer um prazo. Mike, que prazo é esse? Finalizou a licitação dia 10 de junho, a administração vai colocar lá, no prazo de 10 dias úteis, isso vai estar estipulado no edital. A empresa deverá recolher o contrato, assinar e devolver para a administração. Que a gente comece logo a execução do serviço, a execução do contrato propriamente dito. Então, esse prazo a lei diz que vai ser um prazo de convocação e que poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período. Quem define o prazo é a administração. Aonde? No edital. Beleza? Então, lá, prazo de 10 dias. Se a empresa não vier a assinar o contrato, aí ela pode prorrogar por mais 10 dias. Repito, esse prazo de 10 dias é o que eu coloquei aqui de cabeça agora. Quem vai definir é a própria administração. A empresa foi convocada, não apareceu, renova por igual período. Quando esse convocado, a empresa, não assinar o termo de contrato nesse prazo, ela não retirar nas condições estabelecidas, aí a administração ela vai poder, deixa eu mudar aqui a caneta, convocar os licitantes remanescentes em ordem de classificação. Então ela vai convocar o segundo colocado no prazo de 10 dias para ele vir assinar. Se ele não aparecer, você renova por igual período. Se ele não aparecer, aí você chama o terceiro colocado e por aí vai. O objetivo da Lei 14.133 é que o processo ele não fracasse, não fique sem ter vencedor. A administração ela não fique sem aquele medicamento, aquele serviço, aquele produto, aquele equipamento que a sociedade ela precisa. Tá? Então, esse contrato administrativo, nós vamos aqui continuar analisando quais são os requisitos e obrigações. Eles serão feitos sempre de forma escrita, eles serão juntados ao processo de licitação. Então, processo de licitação, pregão eletrônico 07/2024. Quando ele finalizar e ele for homologado, vai ser anexado o seu resultado, o contrato administrativo. Ele vai ser publicado lá no portal da transparência, em respeito à Lei de Acesso à Informação, a LAI. Ele vai ser publicado no Diário Oficial do município ou no Diário Oficial do órgão público, do Estado, se utilizar recurso estadual, e da União, se utilizar recurso da União. E também o contrato ele vai ser publicado lá no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas. A gente vai detalhar mais um pouco sobre isso daqui a pouquinho. A lei diz também que será, é uma lei moderna, né, admitida a forma
eletrônica de celebração dos contratos, através de sistemas informatizados em que a empresa ela pode assinar, o empresário que representa a empresa contratada, ele pode assinar aquele instrumento de qualquer lugar, utilizando assinaturas digitais. Todo contrato administrativo, para ser celebrado, para ser publicado no PNCP, ele deve passar por uma verificação antes. A empresa ela foi analisada na fase do processo licitatório. Foram pedidas as suas certidões de regularidade fiscal, observando se ele não devia imposto ao município, tributos à União, tributos previdenciários, trabalhistas. Isso se demonstra através das certidões de regularidade fiscal. Certidão municipal, estadual, conjunta federal, trabalhista, FGTS. Então, antes de celebrar o contrato, a administração vai ter que verificar se todas essas certidões estão válidas no momento da celebração. Então, é uma dúvida muito comum para quem trabalha com licitações. As certidões do contrato, ela tem que estar válida na data do processo de licitação ou na data do contrato? São dois momentos distintos. Na fase de habilitação da licitação, são certidões que vão estar válidas naquela data. Tem que estar válida na data da sessão, na abertura da documentação. E na hora da celebração do contrato, as certidões também terão que estar válidas. Se a certidão estiver válida, não vai poder celebrar, porque ela está devendo ao município, ao Estado, está devendo tributo, e aquilo foi considerado como requisito de habilitação para que ela participasse do processo licitatório. Além de verificar essa regularidade fiscal e trabalhista do contratado, a administração tem que verificar se a empresa está em algum cadastro de empresas inidôneas, né, ou se ela foi proibida de licitar por alguma das administrações públicas, como formalidade de segurança. Para qualquer que seja a compra ou a contratação de serviço na administração pública, o contrato ele é obrigatório. Não existe contrato de boca na administração. Então, na sua forma escrita ou eletrônica, ele é obrigatório. Agora, a lei diz que, em alguns casos, o contrato ele pode ser substituído por outros instrumentos, como nota de empenho da despesa, aquela que vai ser feita lá pela contabilidade, ou notas de autorização de compra. Ele poderá ser dispensado para aquisições via dispensa em razão do valor, que são aquelas aquisições de pronto pagamento até R$50 mil, como a lei diz, previstas lá no artigo 75 da Lei 14.103, incisos 1 e 2. Obras de engenharia até R$100 mil e compras e contratação de serviços comuns até R$50 mil. Esses valores eles são reajustados a todo ano, desde a publicação da lei em 2021. Também quando a administração fizer compras que contenham ali entrega imediata dos bens, que não resultem obrigações futuras ou necessidade de assistência técnica, a administração ela também poderá deixar de celebrar o contrato administrativo. Ela vai fazer o processo de licitação, ela vai substituir o contrato pela nota de empenho. Agora, para bens que não precisem de garantia, de manutenção, de nenhum tipo de obrigação futura. Então, sei lá, vou comprar papel higiênico, material de limpeza, lã de aço, tinta, independente do valor, R$100 mil, R$200 mil, 300, 1 milhão, mas que esse bem seja de pronta entrega, né, para fazer estoque, pode ser substituído o contrato pela nota de empenho. Assim como a Lei 4.320, ela já permitia. Agora, outro exemplo. Digamos que é a celebração de um contrato para aquisição de material permanente, computadores, material de informática, mobiliário. Então, é indicado que se celebre o contrato administrativo. Por quê? Porque os computadores, esse tipo de equipamento permanente, vão ser tombados, vão fazer parte do patrimônio do órgão público e, obviamente, eles terão ali a garantia de 1 ano, de 2 anos e a necessidade de manutenção ou reparo a posterior. Então, nesse caso, é obrigatório a celebração do contrato administrativo. A lei diz que é nulo e sem nenhum efeito o contrato verbal.
No interior acontece muito isso aqui, o prefeito chega lá no mercado da cidade, manda comprar 50 mil reais na conta da prefeitura e não tem licitação, não tem contrato, não tem nada. Depois o fornecedor ele vai lá na prefeitura cobrar e ele não tem direito nenhum, por quê? Porque aquele contrato tácito de boca com o prefeito, ele não vale de nada dentro do mundo jurídico. Então não existe contrato verbal dentro da administração. Agora, a administração ela pode fazer a aquisição sem contrato administrativo via um processo simplificado, desde que sejam despesas que não ultrapassem o valor de 10 mil reais. Não vai fazer contrato, mas deve haver um processo administrativo simplificado para o que são considerados pequenas despesas. Quando a gente vê na mídia aí, principalmente o presidente utilizando, quando você utiliza aqueles cartões de pagamentos para despesas emergenciais. São feitos com base nesse fundamento da lei, artigo 95, parágrafo 2º, certo? Então, como todos os valores que a Lei 14.103 traz para a utilização das modalidades de contratações diretas, por exemplo, ou para essa exceção de celebrar o contrato administrativo, no caso das pequenas despesas que era 10 mil reais quando na publicação lá em 2021, hoje esse valor está atualizado em 11.981,20 centavos. No ano que vem, vai atualizar novamente, vai aumentar um pouquinho e por aí vai. Então a gente traz agora aqui um breve resumo sobre o que a gente acabou de falar agora. Como regra, o contrato ele é obrigatório e ele vai ser feito de forma escrita, de forma digital ou de forma física. Quando finaliza o processo de licitação, ele vai ser juntado ao processo e vai ser disponibilizado ao público no Diário Oficial, no Portal da Transparência, no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. E ele pode ser feito de forma eletrônica. O contrato verbal com a administração, ele é nulo e sem nenhum efeito. E nós temos aquela exceção que não vai ser feito contrato, vai ser feito um processo administrativo simplificado para pequenas compras ou serviços de pronto pagamento, no limite de até 11 mil reais e fração, como a gente acabou de ver há minutos atrás. E aí nós vamos agora entender quais são as espécies de contratos. Nós já verificamos que nós vamos ter o processo de licitação, Esse processo licitatório ele tem como objetivo selecionar a empresa apta a fornecer para a administração pelo melhor preço. Esse contrato ele vai significar ali e demonstrar a qualificação das partes, os direitos e obrigações de cada uma delas. Né? Nós vamos destrinchar aqui também daqui a pouco todas as cláusulas que deverão estar presentes no contrato administrativo. E esse contrato ele vai servir de base para a compra, a aquisição e a realização daquele serviço. Então, nós vamos estudar agora os contratos em espécie. Quais são os tipos de contratos administrativos que serão acompanhados pelos fiscais? O primeiro deles é o contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço, a contratação de atividades que a administração precisa. Então, serviço de pintura, serviço de coleta de lixo, serviço de digitalizador, serviços terceirizados de mão de obra, como porteiro, telefonista, copeiro, pessoal que faz a limpeza pública, contratos de prestação de serviço. Assim como no nosso âmbito privado nós também fazemos. Nós teremos dentro da administração também contratos de obra pública ou reformas, quando a gente contrata empreiteiras através de processos de concorrência pública, modalidades de licitação, concorrência pública para construir ou reformar algum tipo de equipamento. Teremos também os contratos de fornecimento, são os contratos administrativos para aquisição de bens, produto de limpeza, semovente, bens móveis, bens
imóveis, aquisição de veículos, material de limpeza, material de expediente, material de construção, medicamento, alimentação, cesta básica, etc, etc. São os contratos que fazem a máquina pública virar. E nós temos outros contratos, como os contratos para concessão de uso de bem público, quando a administração ela cobra uma taxa, uma tarifa para que o particular utilize, por exemplo, um espaço público. Os contratos de concessão de serviço público, que são feitos através de concorrência pública, das parcerias públicos-privados, como, por exemplo, os contratos que fazem a concessão de rodovias estaduais ou rodovias federais. Contratos de concessão especial de serviço público, que são regidos por outras leis e não as leis de licitações, 8.666 ou 14.133. Nós teremos o contrato de permissão de uso de espaço público. No Nordeste, por exemplo, os municípios fazem esse tipo de contrato, muitas vezes para fornecer espaço público para a contratação de camarotes nos festejos juninos. Ou isso também é feito nos micaretas, nos municípios de interiores. Temos também o contrato de gestão, aqueles contratos em que a administração ela passa uma de suas obrigações de gerir equipamentos públicos para um particular. Então, o município ele tem uma UPA, ele não tem capacidade de fazer a gestão da UPA, então ele faz o que? Ele celebra um processo de concorrência pública, uma licitação, uma entidade, as entidades participam, que ofertam a melhor propostas, fazem a gestão daquela UPA, ou daquele hospital público, ou de uma quadra, de um ginásio público. Isso é o que a gente chama de o neoliberalismo trouxe, né? Então você deixar os privados gerirem equipamentos que são públicos, porém a administração ela não tem condições de executar aquela atividade sozinha. A administração ela repassa o recurso, a entidade ela realiza o serviço público e ela presta contas para a administração. Além disso, teremos os contratos de convênio e de consórcio. Contrato de convênio, quando a administração ela obter recursos do Estado, da União, de outras entidades para poder executar obras, construir hospitais, escolas, pavimentar ruas. E quando ela celebra contrato de convênio, a administração terá que prestar contas àqueles terceiros que estão repassando aquele recurso. Essas são as espécies de contratos de forma bem rápida e bem objetiva que nós conseguimos verificar aqui. Pausa. Aula 2.